Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco. Assentados queiram estar, por favor. Eu quero olhar o texto, quero me prender a uma pessoa para discorrer a palavra que está no meu coração. Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí a nominativa das mulheres, que você pode ler e que eu vou abordar depois. Eu gostaria de pensar no plano estratégico de Jesus no processo da evangelização. Por que eu vou fazer isso? Porque eu ouvi aqui na abertura um relatório de evangelização, um relatório de anúncio, um relatório de pregação do Evangelho. E aqui a Bíblia diz que Jesus era um itinerante. E alguém vai dizer: pastor, Jesus nunca foi itinerante. E eu vou dizer a você: Jesus sempre foi itinerante. Porque Jesus cumpria um itinerário. E a Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade. Veja que Jesus era incansável. Mas é preciso avaliar que a Bíblia diz: depois disso. E você vai perguntar: depois disso o quê? Depois de Jesus convidado para um momento de alimentação, para um jantar ou para um almoço, como você quiser avaliar, na casa de um fariseu. Eu acho Jesus uma graça. Ele recebe um convite para almoçar ou jantar na casa de um fariseu. E ele socialmente vai àquela casa. Ele sabe que o fariseu, por índole, não gosta dele. Ele sabe que para os fariseus o ministério dele é uma agressão. Ele sabe que não é bem visto por aquela casta de pessoas com aquela formação. Mas ele vai à casa do fariseu chamado Simão para uma refeição. Interessante que o fariseu é protocolar. Interessante que o fariseu segue o protocolo e vai cumprir todo o protocolo. Mas quando Jesus chega, o fariseu não cumpre a base do protocolo. Ele quebra as regras primordiais e fundamentais do protocolo. E como ele quebrou no início, não as cumprindo, vem aí o quebrar do restante. Vem aí uma mulher. Oh, que problema, mulher. Além disso, vem aí uma mulher que eles chamam e dominam de mulher pecadora. E esta mulher, chegando por detrás de Jesus,
lança aos seus pés e quebra todos os protocolos. Interessante que a mulher está derramando lágrimas sobre os pés de Jesus, na ideia de quem está quebrantada. Mas ela não faz só isto, ela traz perfume, e este vidro de perfume lhe custou caríssimo. Ela derrama este perfume aos pés de Jesus, e ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. O fariseu diz: este homem não é profeta, porque se este homem fosse profeta, ele saberia quem esta mulher é, e ele não permitiria que ela faça isto com ele em uma reunião na minha casa. Acho Jesus uma graça, porque o fariseu pensa isto, e quando ele pensa, Jesus o discerne do lado de dentro. Jesus faz a leitura do que ele está pensando. Aleluia! E Jesus, com a liberdade que tem, dá uma olhada para o fariseu, como quem já está mandando na situação, e inclusive no jantar e na recepção, e pergunta ao fariseu: um homem recebeu um perdão de 500 dinheiro, outro homem recebeu um perdão de 50 dinheiro, a quem mais foi perdoado? Aí o fariseu responde com exatidão. Jesus olha para ele e diz: Simão, tu julgou bem, o julgamento está na tua mão, a batuta de julgar está na tua mão, tu és um rapaz inteligente. Aí Jesus olha para ele e diz: esta mulher está fazendo o que tu não fizeste. Eu cheguei aqui, tu não me deu água para banhar os meus pés. Eu cheguei aqui, tu não cumpriu o protocolo, mas esta mulher está cumprindo hoje o protocolo. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? É interessante perceber que na história da vida de Jesus, ele sempre está desprotocolado. Ou seja, qualquer pessoa que chegar terá acessibilidade. Qualquer pessoa que se aproximar terá acesso a ele. Jesus não tem um estrito senso para dizer este sim, este não, aquele sim, aquele não. Jesus está aberto para receber pessoas, para operar maravilhas, para fazer prodígios. E é interessante que mesmo na casa do fariseu, Jesus está querendo salvar, Jesus está querendo perdoar, Jesus está querendo evangelizar, Jesus está querendo manifestar o reino de Deus. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Não termina aí. Observem que Jesus elogia a mulher. Para o fariseu, Jesus elogiar uma mulher pecadora dentro da sua casa, oh, que desrespeito. Mas é interessante como Jesus sabe quebrar balizamentos. E Jesus não quebra balizamentos sem autoridade, ele quebra balizamentos cheio de autoridade. E ele quebra aqueles balizamentos. E aí a Bíblia diz, Lucas diz, depois disto, depois do jantar, depois da reunião social, depois de elogiar a mulher, depois de pôr à prova o fariseu, depois de questionar as convicções de Simão, depois disso, saiu de cidade em cidade. Eu gostaria de pensar nisso. Eu ouvi no histórico aqui de um missionário que veio e que vocês sabem o nome. Eu ouvi depois da sucessão através de pastores.
Mas eu ouvi também a história de uma mulher, que, se a minha memória não me solapa, os senhores chamaram de irmã Joia. Zóia. Então imagine que essa irmã Zóia, que os senhores mostraram em uma foto, e os senhores narraram dizendo que através dela Jesus operou prodígios. Interessante. Engraçado como Deus trabalha a história. Todos nós sabemos que em 1900 nosso regime era um regime duro. O regime de governo do Brasil era um regime duro. Era um regime de coronéis. Era um regime que não permitia que homens viessem a se converter ao Evangelho facilmente. Haviam batalhas, haviam lutas. O Evangelho era proclamado a pé, a cavalo, de charrete e bicicleta, nem se imaginava. Então havia muitas batalhas, e nós recebemos nomenclaturas. Nós fomos chamados de Bíblia, nós fomos chamados de protestante, nós fomos chamados de seita, nós fomos recriminados. Mas a irmã teve a coragem de se render ao Evangelho e de deixar o Senhor operar nela prodígios e maravilhas. Quantos podem louvar ao Senhor pela memória e pelo trabalho desta irmã? Podem bendizer ao Senhor por isso, louvando ao seu santo nome. Engraçado que este ente evangelizador segue o que está no contexto de Lucas, porque o anúncio é acompanhado de prodígio. O anúncio não é acompanhado de uma mídia que não seja uma mídia prodigiosa. Se você quiser anunciar Jesus Cristo, você precisa saber que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Você precisa ter a convicção de que Ele cura, porque o anúncio precisa do prodigioso. Você não pode anunciar Cristo sem o poder prodigioso. Você pode anunciar um produto, você pode anunciar uma mercadoria, você pode anunciar uma mídia e você pode anunciar um mercado, mas você não pode anunciar Cristo sem que haja poder de Deus se manifestando na sua história. Quantos podem louvar ao Senhor pelo poder do Senhor se manifestando na nossa história? O texto diz que Jesus ia de cidade em cidade. Cidade fala de processo urbano, fala de procedimento urbano. Jesus estava indo de cidade em cidade. Interessante perceber que ele visa o processo urbano, mas não só o processo urbano. A Bíblia diz que ele ia de aldeia em aldeia, anunciando e pregando. Duas coisas: anúncio é mídia, anúncio é outdoor, anúncio é outdoor, anúncio é propaganda. E alguém diz: propaganda é algo do século 20 no seu final e o começo do século 21. Eu vou lhe dizer: não. Propaganda é evangelho, propaganda é boa nova, propaganda é boa notícia, propaganda é o que o Senhor fez, anunciando. Quantos querem anunciar Cristo? Quantos querem proclamar Cristo? Quantos querem manifestar Cristo? Anúncio é a nossa arma de trabalho. Mas também ele fazia um processo de querigma. Querigma não era uma fala. Quando a gente busca o sentido querigmático da pregação em Jesus, se vai descobrir que Jesus não gastava tempo com discursos, com oratórias, com retóricas, com argumentações, com conceito. O evangelho que Jesus pregava, ele era capaz de compungir corações. E quando a Bíblia fala de compungir
Compungir é uma palavra do texto grego para cirurgiar. Quando alguém ouvia Jesus, seu coração ficava cirurgiado. E ele estava habilitado para duas coisas: ou ele rendia-se a Jesus, ou ele estava condenado. O Senhor Jesus fazia um apartheid. Daqui para frente, ou tu serás salvo, ou tu serás perdido. Porque o evangelho dele compungia corações. Quantos podem louvar ao Senhor? Porque o evangelho de Cristo compunge corações. Mas não termina aí. Eu gostaria de dizer que os 12 iam com ele. Imagine Jesus viajando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, e eles têm necessidades fundamentais e naturais. Mas Jesus não vai sozinho. Vão com ele 12 homens. Vão almoçar onde? Vão jantar aonde? Vão tomar café aonde? A provisão de recurso vem de onde? Eles estão vivendo um momento de prodígios. Sim, os 12 iam com ele. Veja que Jesus anda com um grupo considerável. Veja que ele não viaja sozinho. Ele leva 12. Os 12 estão vendo milagres, sim. Estão vendo prodígios, sim. Estão vendo curas, sim. Estão vendo maravilhas, sim. Estão vendo operações, sim. Estão vendo sobrenatural, sim. Estão aprendendo isso, sim. O problema não é só esse. É que junto a Jesus, os 12, vai também um grupo de mulheres. Imagine isso. Se você sai hoje com um grupo de irmãos e vai com você um grupo de irmãs, e alguém pergunta: é a esposa de Pedro? Não. De João? Não. De André? Não. De Bartolomeu? Não. E quem é? Esse grupo de mulheres andando com Jesus, que mulheres são essas? Aí Lucas diz: mulheres que foram curadas. Imagine, para um contexto social radical, vestido de farisaísmo, Jesus andando com 12, mais um grupo de mulheres. Você vai dizer: eram poucas, pastor. A Bíblia diz: não, senhor. Estão nominadas aqui algumas e outras. Eu me amarro em Jesus, com a liberdade que ele tem, com a autoridade que ele tem. Aleluia. Imagine os fariseus fazendo cálculos e dizendo: estas mulheres foram capturadas por ele para sustentar esse grupo de homens que não trabalham, que não têm profissão, que não se esmeram, que não se dedicam. Essas mulheres perderam o juízo, vendem suas fazendas e investem no ministério dele. Ele tornou essas mulheres cativas. Não, na verdade ele libertou estas mulheres de espíritos malignos. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? O que eu estou querendo dizer é que nem sempre o evangelho é do jeito que a gente pensa que tem que ser. O que eu estou querendo dizer é que evangelho nem sempre é esse negócio certinho que a gente acha que tem que ser.
ser dentro de uma caixinha, do jeito que a gente faz apontamento. Evangelho pode vir numa direção contrária ao nosso raciocínio, e a gente tem que se dobrar e dizer: bendito anúncio, 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 bendito anúncio. Quantos podem louvar ao Senhor por este bendito anúncio, bendito anúncio, bendito anúncio? Agora não pode faltar na proclamação do Evangelho prodígio, poder, manifestação de cura, milagres. E aí ele diz: Maria de Magdala estava lá. Maria de Madalena estava lá. De quem o Senhor tinha expelido 7 demônios. Aleluia, 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 aleluia. Eu acho Jesus uma graça, porque no dia que Jesus parou na nossa frente, a gente costuma dizer: eu aceitei. Não, Jesus aceitou a mim e a você. No dia que ele parou à nossa frente, e você ouviu uma palavra e foi convencido pela palavra, aí você disse: eu quero Jesus. Você que zombava, você que resistia, você que se opunha, você que dizia: não me rendo, você que dizia: protestantes, sem cultura, ignorantes, sem conhecimento. Jesus olhou para você e disse: faz tempo que eu te amo, faz tempo que eu quero te libertar, faz tempo que eu quero mudar a tua história, faz tempo que eu quero te dar uma nova vida, faz tempo que eu quero me manifestar em você. E você disse: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Quantos podem louvar ao Senhor? Porque nós recebemos a Ele. Bendito seja o nome dele. É interessante que os 12 aprendem. Só tem uma coisa. Eu ouvi um pastor hoje aqui dizendo uma fala do pastor Neto. E ele disse: o nosso pastor diz isso e faz isso. Por que ele diz isso? Porque ele aprendeu. É interessante perceber que entre o aprendizado e a prática há um abismo. Porque eles aprenderam que a proclamação do Evangelho tem que ter milagre. Mas Jesus vai embora. E agora? Será que ele vai levando a caixa do milagre fechado? Será que milagres é exclusividade dele? Será que ele não vai deixar nada para ninguém operar? Eu acho Jesus uma graça. No Evangelho de João, quando ele começa a dizer que vai embora, ele deixa os seus discípulos com um sentimento de orfandade. E o discípulo se vê na coragem e na convicção e na condição de perguntar: para onde tu vais? Aí Jesus disse: se eu não for, eu não preparo lugares. Espera aí. Tu vais para onde? Eu vou para a casa do Pai. Amando de quem? Do Pai. Então faz o seguinte: mostra-nos o Pai, que a gente vai perguntar para o Pai para onde tu vais. Já que é o Pai o culpado, chama o Pai, mostra o Pai, diz aonde o Pai está, que nós queremos saber. Eu me amarro, Jesus.
Aí Jesus diz: eu vou, mas eu mando. Eu gosto disso. Eu mando o Consolador, o Espírito Santo na verdade, e Ele ficará convosco e habitará em vós. Imagine gente que deixou barco, que deixou mercado, que deixou profissão, que deixou negócio, que deixou investimento, que deixou lucros, que deixou empresa, que deixou tudo. Agora, 3 anos e meio depois, vão embora. Mas Jesus diz para eles: fiquem na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. E Jesus diz para eles um negócio extraordinário. Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores, farão maiores, farão maiores, farão maiores. Quantos podem louvar ao Senhor, porque farão maiores? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero pensar com você nesta história. Jesus vai embora, eles vêm, ele subiu. Pastor Abiezar fez hoje um estudo sobre a volta, mas naquele dia ele estava indo. Interessante. Eles agora estão sós. Interessante que eles voltam para Jerusalém. Interessante que eles entram na casa de Maria, mãe de Marcos, e ficam no cenáculo 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias. Primeiro dia não veio. Segundo dia não veio. Terceiro dia não veio. Quinto dia você diria o quê? Você diria: fui enganado, não veio, perdi meu tempo, não veio, me enganaram na minha fé, na minha crença, no meu credo, me solaparam, feriram minha alma. Mas eles não dizem, eles esperam. E eu me amarro na narrativa de Lucas. Lucas diz: de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. Eu leio aqui que Deus não é previsível. Eu não posso dizer que está vindo ali, ele pode estar vindo aqui. Tem mais uma. Ele chega, de repente veio dos céus um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia, você pode louvar ao nome do Senhor por isso. De repente veio do céu um vento. Agora eles veem em Sinai. O texto diz: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios Você pode louvar ao Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
naquele dia, aconteceu um sinal maior do que os que Jesus tinha feito. Você nunca leu que uma pregação de Jesus rendesse 2.000 pessoas, nem 3.000 pessoas. Mas o Pedro explicando, eu gostaria de entender como é que o Pedro entendeu para explicar, porque ele estava passando por aquele processo a primeira vez. Como é que ele vai explicar algo que só aconteceu com ele aquela vez? Mas ele diz: isto é o que foi dito. Aleluia. Você pode louvar ao nome do Senhor por isso. Você pode louvar ao nome do Senhor por isso. Ele explica a mensagem e o resultado é mais de 2.000 pessoas salvas para a glória e louvor do nome do Senhor. Você pode louvar ao nome do Senhor por isso. Você pode louvar ao nome do Senhor por isso. Eu gostaria de pensar: quem é que inaugura uma igreja com quase 3.000 pessoas? Quem é que tem o privilégio de dizer: amanhã eu vou inaugurar uma congregação? Quantos membros tem? Quase 3.000. Vai aumentar, irmão Pedro, para 5.000 quando? Quando pregarmos o segundo sermão, chegaremos a 5.000. Porque todos os dias o Senhor acrescentava à igreja o número dos que iam sendo salvos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Todos os dias. Agora deixa eu terminar falando a você algo. Eu acho o Senhor interessante. Ele foi. Mas o texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava. Significava que ele estava lá, acrescentando. Quem é que salvou? O Senhor. Quem é que pregou? Pedro. Mas quem salvou? O Senhor. Quem fez prodígios? O Senhor. Quem curou? O Senhor. Quem orou? Pedro. Quem impôs as mãos? Pedro. Quem ordenou a cura? Pedro. Quem curou? O Senhor. Quem confirmou a palavra? O Senhor. Quem manifestou o sinal? O Senhor. Quem operou o prodígio? O Senhor. Quem fez o milagre? O Senhor. Quem salvou? O Senhor. Você pode louvar ao nome do Senhor por isso? Agora eu acho o Senhor, irmão Flávio, de uma mídia interessante. O Senhor não quer aparecer, não. Ele diz: você fala, eu confirmo. Você pode falar que eu vou autenticar. O cartório que dá fé é meu. O carimbo quem vai botar sou eu. Quem vai assinar sou eu, mas quem vai falar é você. Pode falar que eu faço. Pode dizer que eu realizo. Pode manifestar que eu vou fazer. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Esses dias eu estava no cartório da cidade de Itajaí, reconhecendo firma de uma assinatura para a associação em que sou diretor. E aí a menina disse a mim assim: sua identidade. Minha identidade. Ela pegou a identidade, a foto está um pouquinho diferente porque eu era mais novo. Hoje já tem umas entradas aqui que está quase em autopista. Mas interessante que ela olhou para a identidade, olhou e disse: assina aqui. Eu assinei, ok. E eu estava recebendo aquele documento e o Senhor disse ao meu coração assim: Messias, eu disse: oi, aqui não, né, Senhor? Estou no cartório. Ele disse: aqui. Quando você fala e eu confirmo, eu estou dando fé ao que você fala. Eu estou autenticando. Quando você diz e eu faço, é isso que eu estou fazendo com você. Eu disse: Senhor, e quando eu falo? Ele diz:
Se for para o meu louvor, eu faço. Se for para a minha honra, eu faço. Se for para o crescimento do meu reino, eu faço. Se for para a salvação de pessoas, eu faço. Se for para libertar oprimidos, eu faço. Deixa eu dizer um negócio a você. Cooperando com eles o Senhor. Veja essa palavra. Cooperar quer dizer aquele que opera com. Ou seja, o médico assistente, ele coopera. Aí o texto diz, parece inverter. O Senhor diz assim: o médico oficial agora é você. O médico assistente sou eu. Você opera e eu coopero. Por que, Senhor? Porque quem aparece é você. Eu e minha mulher e alguns irmãos temos o privilégio de estarmos trabalhando um culto na igreja. É um culto num dia de quinta-feira que nós denominamos culto da família. É interessante como as pessoas se apegam a você. Eles leem você. Eles se agarram a você. Doeu, eles dizem: pastor, ora por mim. Doeu, eles pedem ajuda. Principalmente depois que o Senhor cooperou, sarando um irmão ancião nosso que é porteiro da igreja e que sofreu um mal de um câncer e que ficou quase que desesperado, ele e sua esposa, e ela ia à igreja todos os dias com ele, uma velhinha, buscar a Deus pela cura. E ele voltou ao médico meses depois e o médico disse: o mal desapareceu, você está sarado, não tem mais nada aqui. Eles criam um apego a você, como que dizendo: está em você. Aí o Senhor diz: não tem problema, só me louva, só me adora, só me bendiz. Quem confirma sou eu, mas deixe eles olharem você, mas faça eles me verem, para que eles me louvem, para que eles me adorem. Eu estou dizendo: o ministério da cura está sobre a tua história e a tua vida. O ministério do refrigério está em você, e Deus quer usar a sua história para a glória e louvor do nome dele, porque o ministério está manifesto em você. Quantos podem louvar ao Senhor? Porque o ministério do milagre está manifesto em você. Aí você vai dizer: não é uma propriedade dos obreiros? Não, irmão. É uma propriedade manifesta em você. De Deus 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 manifesta em você. Eu vou terminar essa fala dizendo algo. Há alguns anos aqui atrás, mais de 10 anos, eu fui à festa do Círculo de Oração de Irmãs em Curitiba. E chegando lá, o pastor daquela época já estava com uma certa idade. E o pastor Neco conheceu muito bem. Ele tinha um senso de humor assim, muito elevado. E no momento da oração, depois de pregar, havia lá um grupo de irmãs de Círculo de Oração da igreja em Recife, do tempo do pastor Leôncio. E elas queriam oração. O problema é que já estávamos para além das 9h30. E na hora da oração, o volume de irmãs no corredor para receber a oração era intenso, grande. E o pastor Pimentel olhou para mim e disse: Messias, eu me assento aqui, você desce ali e você ora por todas essas irmãs, porque você é um menino ainda. Eu sou um garoto antigo, vou ficar sentado aqui. Aí eu desci. Eu levantei a cabeça e vi que o número era grande demais e imaginei: vou sair daqui meia-noite. Aí eu comecei a fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5. Seja curada, seja curada, seja curada, seja curada. A outra: eu quero isso, receba isso, receba isso, receba isso. 10. Isso, e ele aqui olhando. Quando eu terminei, estava orando por 20, 25 de uma vez. E
já se iam para além das 11 horas. Eu voltei, suado, cansado. Ele disse: cansou? Eu disse: estou cansado. Ele disse: rapaz, se depender do que você pediu, o milagre não vai acontecer não, porque você foi muito rápido. Você quase não disse nada, você estava com pressa que o número acabasse. Me deu uma exortaçãozinha e eu fui embora. Um ano depois, voltei lá para a mesma festa e eu tive uma surpresa. Uma irmã me procurou no final da reunião com a filha e ela disse: pastor, você lembra do meu rosto? E eu disse: não. Ela disse: gostei da sua sinceridade. Você orou por mim. Quando? O ano passado. Você é irmã? É. Você chamou 5 irmãs e entre elas estava eu. Eu disse: ah. Eu disse: e aí, irmã? Ela disse: eu estava com câncer, pastor. Estava desenganada. Estava fazendo quimioterapia, radioterapia. E Jesus foi misericordioso comigo. Jesus me curou naquele dia. Aí Jesus disse para mim: não depende de você não, Messias, depende de mim. E a irmã me deu um abraço e disse: oh, pastor, eu só tenho que louvar a Deus por você. Daquele dia para cá eu oro por você todo dia. Aí o pastor Pedro me chamou e disse: o que ela falou para você? Eu disse: ela foi curada. Quando? Ano passado. Ele disse: naquela oraçãozinha michuruca que você fez? Eu disse: ele disse: é Jesus sem cura. Ainda bem que é Jesus sem cura. Eu estou querendo dizer a você: o Senhor confirma. Ele precisa da tua mão, Ele precisa da tua boca, Ele precisa do teu trabalho, Ele precisa das tuas pernas para ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para produzir milagres, para que você o louve. Quantos podem louvar ao nome do Senhor? Porque Ele precisa de você. Aleluia. Vamos estar em pé agora. E eu termino dizendo: o Senhor tem aqui em Alagoas, tem aqui em Maceió, tem aqui no estado de Alagoas, homens e mulheres que estão à disposição dEle, para serem usados por Ele, para a sua glória, para difundirem seu evangelho. Eu quero que você coloque a sua mão no sentido de quem ergue as mãos e diga: Senhor, aqui está a minha vida, aqui estão minhas mãos, pode me usar para a glória do teu nome. Eu quero ser usado por ti, eu quero fazer a tua obra, eu quero que milagres continuem acontecendo na nossa história. Vamos orar pelo corpo ministerial da igreja, vamos orar pela saúde do pastor Neco, da irmã Francisquinha e da sua família. Vamos orar pela saúde do ministério desta igreja, vamos orar pelas irmãs do círculo de oração, vamos orar pelos pastores que estão aqui de outros estados e cidades, vamos orar pelos ministros do louvor que estão aqui deste estado e de outras cidades, vamos orar pelas crianças da igreja, vamos orar pelos adolescentes da igreja, vamos orar pelos jovens da igreja, vamos orar pelos casais da igreja, vamos orar pelos senhores e senhoras da igreja, vamos orar pelos pais e filhos da igreja. Eu sinto ousadia de Deus nesta noite sobre mim, para dizer: sejam tangidos pela mão do Senhor e recebam de Deus um tocar maravilhoso, que te enche, que te sara, que te renova, que te dá alegria, que te batiza, que te dá línguas estranhas. Bendito seja o Senhor, porque você veio a este lugar. A mão do Senhor está estendida nesta casa. Sejam cheios, 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 sejam cheios.
que o Senhor revigore nervos, para que o Senhor revigore sistema imunológico, para que o Senhor revigore saúde do estômago, para que o Senhor revigore saúde no intestino, para que o Senhor revigore saúde no corpo como um todo, para que o Senhor devolva saúde, que haja saúde. Eu sinto que saúde está vertendo da parte de Deus sobre pessoas que estão sendo saradas. Esta noite é noite de prodígio. Vamos orar para que o Senhor batize crentes com o Espírito Santo, para que filhos de crentes sejam batizados com o Espírito Santo, para que famílias sejam renovadas. Vamos orar para que a unção de Deus repouse sobre o ministério e sobre os ministrantes, para que haja renovação. Vamos orar para que coral e banda sejam cheios do Espírito Santo. Vamos orar para que vidas sejam transbordadas. Eu ordeno nesta noite, em nome e pelo poder do nome de Jesus, sejam tocados pela mão do Senhor e recebam dele. Vamos orar para que vocações sejam renovadas, para que cinzas sejam removidas. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor prolongue os dias do sacerdote e pastor desta igreja, para que o Senhor o renove na sua mente, no seu corpo, nos seus órgãos, na sua saúde externa e interna, que a sua alma e o seu corpo e o seu espírito permaneçam renovados. Vamos orar para que novos obreiros nasçam na história deste estado e desta igreja. Eu sinto ousadia do Espírito do Senhor. Eu sinto graça jorrando nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto que a autoridade de Deus nos tange, nos tange. Vamos orar para que o Senhor nos dê mais mulheres cheias de graça e com ministério fecundo. Vamos orar para que o Senhor levante entre os jovens mulheres jovens com ministério poderoso, homens jovens com ministério poderoso, homens anciãos que permaneçam poderosos. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Cura, renova, sara, Senhor, derrama saúde, derrama bênção, derrama prosperidade, derrama alegria, derrama refrigério, derrama renovo, derrama convicção, fundamenta os corações da tua palavra. Prospera esta igreja, 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 em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Estejam assentados só um minuto. Eu quero terminar agora a parte a mim confiada, dizendo: se você, meu digno amigo, meu caro cidadão e cidadã, veio aqui e ainda não conhece a Jesus, a salvação está disposta a você. O Senhor quer salvar você. Se tivermos aqui alguma pessoa, algum cidadão, alguma cidadã, algum jovem, algum adolescente, alguma criança que queira receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero poder orar por você. Se houver alguém, a oportunidade está aberta a você. Eu vou devolver a palavra ao pastor da igreja, mas a oportunidade está aberta a você.